é maravilhoso. Então, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Irmãos, guarda esse texto, pensa nele um pouquinho, que já já a gente vai chegar nele. Mas para começar, a gente tem que pensar no seguinte: nem tudo que a gente planeja, nem todas as formas que a gente desenha a nossa vida vão realmente ser daquela forma. Porque ao homem é concedido fazer planos, né? Mas é Deus que dá a palavra final, é Deus que sabe o que vai ser, certo? Então, assim, que tenhamos a certeza que os propósitos de Deus, os planos de Deus, são melhores que os nossos, mesmo quando Ele diga não para aquilo que a gente queria. Amém? Irmãos, primeiro ponto é que essa palavra, na hora eu achei um pouco pesada, mas é aquela questão de que Deus é um pai que repreende a quem ama. Então a sua repreensão, no momento ela gera tristeza, mas essa tristeza opera para a vida. Então, a gente pode ter alguns momentos que a gente se sinta meio assim, mas saiba que é Deus tratando das nossas feridas. Amém? Uma coisa que, para começar, a gente leu aqui sobre situações que não são assim, podem não ser do nosso agrado, mas a palavra já diz que todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o que é o bem? O bem não é o que eu acho bom, não é o que o pastor acha bom, não é o que ninguém acha bom, é o que Deus diz que é bom, certo? E a vontade dele é soberana. Então, primeiro, eu queria ler um versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Certo? Obrigado. Irmãos, iniquidade é o que gera o termo iníquo. Iníquo é aquele que pratica a iniquidade. A iniquidade, vamos resumir, não é nada mais do que o pecado. Certo? É o pecado, é aquela maldade que está dentro de você. É aquela maldade que, não só, vamos dizer assim, as práticas consumadas, mas essa maldade que gera essas práticas. A iniquidade. Ou seja, um homem ímpio é aquele que pratica a impiedade. Se os atos são impiedosos, são, porque ele tem piedade dentro de si, certo? Então, por multiplicar essa maldade dentro das pessoas, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que perseverar até o fim significa que ele está em um patamar diferente, certo? Significa que ele está em alguma coisa que ele tem que manter, mas manter até o fim. Esse, irmãos, somos nós, eu e você. E a palavra já diz que o amor de muitos, infelizmente, dentro do povo de Deus, esfriará. Só que aquele que permanecer até o fim será salvo. A princípio não é uma notícia tão legal, mas vamos se alegrar pela parte do será salvo e tentação desses, amém? Irmãos, isso é um retrato do que nós estamos vivendo hoje. Basta você pegar um jornal. Eu não preciso nem me estender muito nessa parte. Basta você pegar um jornal, você pegar aquela partezinha do celular que você puxa assim e tem as notícias do Google. Aí você fala, meu Deus do céu, quanta notícia besta e quanta maldade que acontece no mundo, certo? E não precisa sair muito disso. Você pode chegar em qualquer lugar, chega ali em Jodiapeba, chega aqui em Ferraz, qualquer lugar. Você tem dezenas de histórias de coisas ruins para contar, certo? Aí a gente sabe disso. Aí a gente tem às vezes aquela, mas o mundo hoje está pior. Antigamente tinha muita coisa ruim, mas hoje também pode estar pior, porque o amor de muitos se esfriará, porque a iniquidade vai se multiplicar. Isso também não é uma notícia muito boa, que dizer que o pecado e as maldades vão continuar, certo? Mas a nossa esperança, então, a gente tem que entender que é o seguinte: não é nessa terra, mas é no céu. A nossa esperança é que não que esse mundo vá se consertar, que esse mundo vai ficar maravilhoso, porque não vai. Mas a ideia é que nós vamos sair daqui
para um reino que Deus já tem preparado desde antes da fundação deste mundo. Entende? Então a nossa esperança é viva, e porque Ele vive, posso crer no amanhã. E o retrato da sociedade mostra que, infelizmente, a humanidade tem sofrido de diversas também doenças psicossomáticas e outras coisas, que nem o pastor citou algumas aqui. E não só disso, mas vamos pensar assim, na nossa saúde mental, o que acontece se a gente consumir direto o que acontece no mundo, que o mundo oferece, certo? Com certeza, tanto a nossa mente quanto o nosso espiritual vai ser abalado. E, infelizmente, existe uma coisa que é chamado ego. Irmãos, para simbolizar, quando a gente lembra lá do Jardim do Éden, a gente lembra de uma serpente. Uma serpente que ali era uma representação do próprio diabo, que ali enganou Eva, né? Ele ofereceu coisas para Eva, e Va foi lá na sua cobiça, caiu. O que ele prometeu para Eva? Prometeu que eles seriam iguais a Deus. Só que Eva, naquele momento, não se lembrou que Deus os criou à sua imagem e semelhança. Então, assim, o diabo ele tenta oferecer coisas que são mentirosas, porque ele tenta dizer que você não tem o que Deus já te deu, para te oferecer uma coisa que não presta. Essa é a verdade. E aí, quando nós sabemos que depois Eva caiu, Adão caiu, e a humanidade se separou de Deus, teve uma ferida ali, que a gente chama de morte espiritual. E a partir desse momento, gerou-se um vazio. E esse vazio, ele não pode ser preenchido com coisas dessa terra. Por quê? Porque é a natureza clamando pelo seu Criador. Ou seja, essas maldades, esse retrato da sociedade que a gente vê, que às vezes a gente fala, nossa, meu Deus, que a gente se horroriza tanto, tantas coisas, não é nada mais do que o veneno dessa serpente agindo nas pessoas. Ou seja, a nossa maldade, nós sabemos que o homem, ele tem uma maldade assim, né? Quem ensinou o homem a ser mau? Todavia, nós sabemos que o homem é mau, mas Deus é bom. E nesse ponto, existe um livro muito legal que o Manilson deixa aí na igreja. Depois eu vou devolver, tá? Porque estava comigo. Eu acabei lendo umas 4 vezes assim, porque eu falei, meu Deus do céu. Que é o Ego Transformado, do Timothy Keller. E esse livro é simples. É um livro maravilhoso. Quando você lê, você fala, nossa, que poder libertador. Essa é a sensação, é libertador. Só que o que a gente precisa entender é que o livro não é nada mais, nada menos do que 47 páginas de um livro desse tamanho, de um estudo de um trecho da Bíblia. Entendeu? Imagina a Bíblia toda. Qual é o poder que ela tem? Vai pensando. E nesse livro, ele pega uma pesquisa de alguns psicólogos lá, eu acho que é Slater, o nome da mulher, não me lembro agora. E ela fala assim que ela fez uma pesquisa de que a partir de alguns anos atrás aí, a gente tinha o termo hubris, que ele fala sobre, era assim, denominação de orgulho, do grego, né? Que ele fala assim, que o orgulho, ele era, vamos dizer assim, a autoestima elevada, o orgulho, era a raiz das maldades, certo? Assim que os gregos acreditavam. Ou seja, uma pessoa é má porque ela é cheia de si. Só que aí tem um texto em 1 Coríntios, eu acho que ali no capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo vai falando o seguinte, que a igreja de Coríntios estava dividida. Porque uns chegavam e falavam assim, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Cefas, sabe? E aí um crescia contra o outro dizendo assim, eu sou mais que você porque foi Paulo que me ensinou, eu sou mais que você porque foi Cefas que me ensinou. Mas quem são vocês dois? Apolo é maior. Era assim. E aí você fala, isso é uma propriedade, uma particularidade do povo de Deus? Certo? Quando a gente lembra que o que Cristo disse sobre união? Ele fala o seguinte, que a minha oração é que todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai, certo? E ele vai falando depois, discorrendo, ele vai mostrando que eu seja um com você, que você seja um com seu irmão, que vocês dois sejam um e sejam um comigo, que é um com o Pai. E ele fala assim, para quê? Para que serve a tua união? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a marca de Cristo na igreja é a união. Sem essa união, sem essa unidade, ou seja, a união eu posso dizer, eu pego um copo, 2 copos, tal, colo, tudo, união.
Unidade é quando se torna um. Aí você pensa em massinha, você mistura tudo, vira uma coisa só. Não tem mais eu, não tem mais ele. Somos todos um. E quando somos um, o mundo crê que o Pai o enviou. Certo? Então por que o mundo não crê ainda? Porque nós não somos um. É simples. Porque às vezes uma igreja de lá briga com a igreja daqui. Eu não vou visitar vocês porque vocês não querem pescar no aquário. Aí a outra, você vai numa igreja, paz do Senhor. Aí já começa aquela coisa, tipo assim, a nossa igreja começa, sabe, se encher de orgulho contra a outra. Coisas do tipo. E nesse ponto, o Paulo vai falando, ele chega assim, ele fala que ele não se importa com o que os homens pensam, e nem com o que ele mesmo pensa a respeito de si, mas ele importa com o que Deus pensa. Ele fala assim, que ele se reconhece como o maior dos pecadores. Todavia, aquilo ele não fez ele, vamos supor, se abater e falar, eu não vou servir a Deus. Não, ao contrário. É por isso que ele busca mais Deus ainda. Porque ele entendeu que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele entendeu que porque ele foi o maior pecador, o perdão dele foi o maior ainda. E o que acontece com isso? A gente vê que a igreja lá estava dividida, resumindo é isso. Só que o interessante é que Paulo, nesse ponto, ele não usa o que a gente falou, o hubris, que é o termo para o orgulho. Ele usa um termo, acho que é pseu, alguma coisa assim, relacionado a um órgão inflado, sabe? Ou seja, foi aí que a gente começou a entender alguma coisa relacionada a ego, que é como se fosse, vamos supor, você está andando, você bateu o dedinho. Nossa, aquilo ali passa o dia todo assim, dedinho, chamando atenção para si. Mas, se você não tivesse batido o dedinho, você andava às vezes aí quilômetros e você nem lembrava que você tem um pé. Certo? Porque não chama atenção para si. Agora o ego ferido chama atenção para si. É sempre eu, mas eu. Por que não falaram de mim? Por que não falaram comigo? Porque é sempre o eu na história. Isso é o ego. É quando você acha que por algum motivo você deve receber uma atenção especial, porque você tem algum vazio, ou então tenta preencher com as coisas desse mundo. E aí, quando a gente falou lá, eu falei daquela psicóloga, e que fez a pesquisa e tal, ela fala que antigamente essa questão do ego era considerada a causa da maldade. Hoje não, hoje eles falam que é a baixa estima. Né? Tipo, porque ele foi vítima da sociedade, não sei o que lá, que agora ele é mau, que agora ele odeia todo mundo porque ele não recebeu um abraço. Certo? Só que no final, autoestima e baixa estima é a mesma coisa. São duas, vamos dizer assim, dois sintomas do ego. Porque se o seu dedo está funcionando beleza, você não passa andando, nossa, meu dedo está top, eu vou andar hoje, correr. Não. Você também, se o seu dedo está ruim, você fala, meu dedo está... Certo? Agora, quando ele não chama atenção para ti, é como se ele não existisse. Certo? É a mesma coisa. Que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Que eu não exista, que eu não chame atenção para mim, mas que Ele seja glorificado. Que quando me virem, vejam Ele. Certo? Quando eu estou bem, nossa, eu estou da hora. Não. Glória a Deus. Olha para Ele. Olha o que Ele fez comigo, sabe? Agora, quando eu estou mal, eu não devo olhar para mim. Que a gente corre muito esse erro de só eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Olha para Cristo. O que Cristo diz sobre você? Certo? Então vamos olhar para Ele. Onde estão os nossos olhos? Só que a gente acabou de cantar, abra os meus olhos, Deus, né? Porque a gente precisa ver isso. E aí quando, juntando as coisas agora, eu acredito assim, que essa serpente, quando picou, vamos dizer assim, né? O homem com o veneno do pecado, fez esse vazio, e esse vazio, o homem tentou encher com ar, vamos dizer assim, inflado, o ego. Então, por causa da ausência de Deus, buscam tentar se encher de todas as outras coisas desse mundo. Só que o resultado é o mesmo, vazio. Certo? Porque nada nesse mundo vai poder preencher. E essa é a questão. Ainda mais quando nós falamos de cristãos. Que nem o filho pródigo, que saiu da casa do pai, achando que ia ter tudo. E se encher de tudo. No final o diabo falou, toma aí uma bolota de porco. Mata sua fome com ela. E é assim que acontece. E não é fácil. Falando para vocês, a palavra vai estreitando, vai ficando mais pesada. E assim, o reino de Deus funciona ao contrário. Não é sobre eu quero receber, sobre o receber, é sobre dar. Então a lógica já começa a mudar por aí. A sua, vamos dizer assim,
o seu coração começa a se satisfazer mais, não é quando você recebe, porque quanto mais você recebe, mais você quer, porque aumenta seu orgulho, é quando você dá, certo? Porque isso é uma coisa até simples de explicar. O orgulho, o C.S. Lewis, leiam os livros dele, tá? Eu sempre recomendo, mas nunca ninguém leu. Ele fala o seguinte, que o orgulho não é ter o prazer de ter, é o prazer de ter mais que o outro. Ou seja, não importa se eu tenho o melhor carro, não importa se eu tenho a melhor casa, não importa se eu tenho o melhor emprego, não importa isso. O que importa é que eu tenho melhor do que o outro. Certo? Mas isso é ruim, tá? Não podemos ser assim. O que Cristo nos ensina é o contrário. Nos ensina que o maior é o que serve. E o que Deus nos diz a respeito disso? Eu esqueci de anotar o endereço do versículo aqui. Mas tá assim, quem quiser se tornar grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como por resgate de muitos. E aí, agora esse daqui eu anotei, Filipenses 2, 7 e 8. Ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Era Deus diminuindo e o homem querendo crescer. Tem alguma coisa errada aí, né? Aí fala, se o Senhor dos Senhores se fez o maior servo, quanto mais eu, que preciso da graça para ser feito servo. Mas aí, o que esse vazio fez? O que esse vazio causou? Simples, essas maldades que a gente acabou de falar do retrato. Essa insatisfação com tudo, sabe? Querendo mudar as coisas de lugar. Querendo se encher agora com dinheiro. Vamos lá. Aí começa a ostentação. Pá. Busca incessante pelo dinheiro. Trabalho 5, 12 horas, 24 horas por dia. Outros tentam se encher com outras coisas. Tem uma carência. Não vive sozinho. Outros, então, enfim, bebidas e outras coisas. E nem só isso. Às vezes, nós mesmos temos sempre aquilo que nós tentamos preencher. O lugar que é para Deus preencher. Não importa o que você tente colocar no lugar de Deus. Só Deus pode saciar essa fome. E o retrato de quem tenta se encher com as coisas do mundo é triste. É aquele vazio. Jeremias 2,13. Jeremias, quem sabe, foi um profeta de Deus, que ele chegou lá em povo de Deus ali em Israel, Jerusalém, e falou tudo que eles estavam fazendo de errado para eles se converter e voltar. E ali Deus fala, capítulo 2, versículo 3, o seguinte: porque o meu povo, ou seja, essa palavra não é para o mundo, é para nós, que são os crentes. Porque o meu povo, ou seja, porque a minha igreja, o povo que está dentro da igreja, os cristãos, vamos dizer assim, hoje em dia, né, contextualizando, porque o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Ou seja, imagina, Deus é um manancial de águas vivas, ou seja, uma nascente, água viva, água boa, que mata toda a sede, água eterna, que jorra eternamente, nunca se acaba. O povo, em vez de, o povo estava bebendo lá, saiu, foi para longe, cavou um pocinho, jogou uma água suja, um poço rachado, e começou a beber de lá. Agora você fala, pelo sentido lógico, faz algum sentido? Tipo, você deixar fonte de água viva para você ir beber de um copo quebrado, de água parada, entendeu? Exatamente isso. Eles deixaram de seguir a Deus, que é o único que podia saciar toda a sede deles, para tentar se encher com as coisas desse mundo. E o resultado é o quê? Lembra do ego? Vazio. Sempre buscando se preencher com tudo. Esse é o problema. O filho pródigo, acabou de falar. Ele lembrou que até os menores da casa do pai dele comiam bem, se vestiam bem, tinham honra. E a gente entra no termo apostasia, que lá em Mateus 24 ele vai falar, que é o quê? O abandono da fé.
Porque se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Eles saíram da casa do Pai. E encontram uma situação de cegos guiando cegos. Só que aí, a gente entra um pouquinho, pode entrar na questão, como a gente está falando assim, de Deus resgatar os seus soldados feridos, né? Aqueles que são do Senhor, que conheceram, que ouviram Jesus, mas ainda estão nessa luta. Entra um pouquinho da questão da batalha espiritual, vamos dizer assim. O inimigo, ele tem algumas estratégias. Isso ficou bem claro assim quando eu estava meditando essa palavra. Quando eu mandei lá no grupo a Luciana, meu Deus! Porque foi uma coisa assim, foi do nada. Eu estava almoçando lá no serviço, mas graças a Deus, aí é pesado. Mas o inimigo chegou em Jesus cheio do Espírito Santo, foi o batismo, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí o Espírito falou o quê? O impeliu para o deserto. Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? O deserto também. E qual que é o seu deserto? Um lugar onde não tem águas. Um lugar onde é complicado, é seco. E ainda o diabo vem te tentar. Só que Jesus, irmãos, ele tinha algumas propriedades que a gente vai estudar e a gente precisa ter. Primeiro, o inimigo chegou e falou: transforme pães em pedras. Por quê? Porque Jesus teve fome. A partir de uma necessidade, o inimigo já distorce tudo, engana e tenta te falar: você está com fome, faz esse pão aqui virar pedra. E não, essa pedra vira pão, lógico. Tá, só que tinha um porém aí. Jesus, ele tinha o quê? Total discernimento. A visão dele estava aberta. Ele é Deus, irmãos. Ele também era homem, mas ele também é Deus. Ou seja, ele andava com o Pai, ele orava, ele jejuava, ele seguia sempre em consagração, mesmo sendo filho de Deus. Quanto mais nós, imagina nós. E Jesus chegou para ele Ele sabia que ele não precisava do pão ali do diabo. Porque ele é o Filho de Deus, irmãos. E nós precisamos do pão do diabo? Nós somos o quê? Somos filhos de Deus. E aí, Jesus falou assim, Jesus não duvidava da identidade dele. Essa é a palavra-chave, identidade. E com a palavra que ele combateu o diabo, ele falou: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem de pão eu preciso agora, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que nos vai dar vida. Jesus falou assim: eu tenho um manancial de águas vivas. Entendeu? Ele falou: em Deus estava tudo o que ele precisava. Não importava o que o diabo falasse, não importa nada. Deus falou, ele prometeu e ele me garante. Essa é a fé. Aí depois a gente lembra de outra coisa. Teve uma pregação aqui, eu tô tentando lembrar agora, ou foi no dos jovens lá, não sei. Mas a gente citou a questão do Geazi, que quando estava Geazi, o Eliseu e o exército cercado lá, e Geazi desesperado, Eliseu falou: calma. Aí falou: Deus, abre os olhos dele. E aí ele viu que um exército de Deus, um exército de anjos, que era muito maior que o exército dos inimigos. Aí a gente fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Certo? Só que muitas vezes a estratégia do diabo é atingir com cegueira, para que você não veja o que Deus tem ao seu redor e preparado para você. Esse é o problema. Mas quando ele clamou, Deus abriu os olhos daquele homem. E ele viu que na verdade ele estava guardado por Deus. A gente tem aquela música lá: assim que eu luto minhas guerras. E aí, a outra coisa, você é órfão. Jesus é o Filho de Deus, irmãos. Jesus, ele tem total comunhão com o Pai. O Pai estava nele, estava no Pai. E nós? Irmãos, tudo aquilo que Deus fez foi para nos fazer seus filhos. Então nós temos um Pai. E Deus é o nosso Pai. E Ele é um Pai maior do que tudo. Você lembra que em Mateus, ali, Deus fala assim: nossa, mas se vós sabeis dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele fala: por acaso algum de vós sendo maus, ou seja, vocês que são homens maus, se o seu filho te pedir pão, você vai dar uma serpente para ele? Não. Ou seja, Jesus já sabia que o pai dele dava pão. A gente tem que saber que o nosso pai dá pão. A gente não precisa aceitar pão de estranho. Entendeu?
Nosso alimento vem de Deus, irmãos. E Ele cuida de nós. Ele é nosso Deus e nosso Pai. Jesus não precisava, e assim como nós não precisamos das mesas da Babilônia, nós precisamos de Cristo, porque Ele é o pão da vida. E aí, a outra coisa que é o tem certeza? E essas lutas, e essas questões, e as circunstâncias? Aí os argumentos lá dos ateus: mas se Deus é bom, por que tanta maldade no mundo? Não é simples, Deus é bom, você não é. Não é verdade? E aí, essa que é a questão. Aí que entra a importância da visão. O que Deus nos fala? Tem uma passagem agora, também não lembro o endereço, mas Deus fala assim, que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Certo? Ou seja, lembra de Paulo? Quando Paulo, o que aconteceu com Paulo? Paulo perseguia os cristãos, ele fazia tudo. Embora ele tivesse toda a lei ali, instruído, cara inteligentaço, ele perseguia o povo de Deus, perseguia o próprio Messias. Imagina, você pertencer a um povo que por anos e vários anos espera o Messias chegar, e quando o Messias chega, aí as pessoas acreditam nele e você fala: vou matar. Não faz sentido. Mas é porque a visão, irmãos, a visão espiritual. Porque às vezes ele tinha um zelo, mas o zelo sem entendimento. E também outra coisa que não pode nos faltar: entendimento sem zelo. E nessa questão da certeza, que vem as circunstâncias e coisas do tipo, é preciso que você entenda que a palavra de Deus é maior do que tudo. É preciso ter certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É preciso ter certeza que por mais que 1000 sejam atingidos do seu lado, 10.000 do outro, você não será atingido. É preciso entender que nunca vai faltar pão na casa do Pai. E aí Efésios 1:3-5 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo. Ou seja, não foi uma bênção, não foi com outra, mas foi com todas. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Deus nos deixou uma herança gigante. A gente precisa aprender a tomar posse. Essa é a verdade. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, desde antes da gente nascer, desde antes do mundo existir, desde antes de tudo isso, Deus já nos chamava pelo nome. Ele já tinha nos escolhido. Então a gente precisa permanecer. A gente precisa entender que o plano de Deus é maior do que tudo. Que a gente pode andar, a gente pode caminhar. Se a gente não vê, que seja por fé. Entendeu? Irmãos, Moisés, Hebreus 11 vai contar. Um cara que viveu ali num palácio, foi criado pelos egípcios. Imagina ali os 300 bilhões de deuses ali, ele sendo ensinado a respeito deles todos os dias, a vida toda. Aí chega um dia que, enfim, acontece as circunstâncias, mas ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter os deleites do Egito. Nós estamos falando de homens que a palavra diz ali dos heróis da fé, que andavam como vendo o invisível. Isso é a fé. A gente não via o chão que Pedro pisava quando ele andava sobre as águas, mas ele andou sobre as águas, então tinha alguma coisa ali. Era a palavra de Deus. E é sobre essa palavra que devemos lançar as nossas redes. É sobre essa palavra que nós devemos caminhar. É sobre essa palavra que nós andaremos sobre as águas. E como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, olha o amor aí. Santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu para isso. E ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tá, agora nós vemos que a situação era grave, complicada, o diabo acusador e várias coisas, o mundo está lascado. Mas Deus tem resposta para nós. Ele diz: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, às vezes a gente entende como se contente com isso, Deus falando, né? Mas na verdade não é isso. Quando Deus fala, eu acredito que Paulo entendeu, porque Paulo era diferenciado. Quando Deus diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Ele quer dizer assim:
Em outras palavras, em outros versículos, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Que você estando em Deus, não importa a situação, você tem tudo. Você só precisa dele. E ele nunca falha. Ele está aqui. Ele é o meu fundamento. A gente cantou. Tem que acontecer. E ele é nosso pai, nós falamos, nosso pastor, amigo e é o nosso Deus. Por quê? Porque aí vem Tito 2, 11 ao 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ou seja, está à disposição de qualquer um que quiser, lógico, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a gente falou da impiedade, e às concupiscências, ou seja, desejos mundanos, vivamos neste e presente século, ou seja, hoje, sóbria, mente esclarecida, justa, de acordo com a justiça de Deus, atos de justiça, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não esperamos em vão. O que nós esperamos? A glória e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não que, Jesus, o Messias vai vir. Ele vai retornar, porque ele já veio. Nós aguardamos a sua vinda com glória e com honra, que vai ser aquela coisa que Apocalipse descreve. E a gente tem costume de desenhar anjo bonitinho ali, cabelinho loirinho, parecendo um Henry, assim. Só que, quando a gente vê, a Dora leu aqui a visão de Ezequiel. Você já imaginou você ver um ser com 6 asas que batendo se entrelaçam, que para baixo é como fogo e para cima lá tão reluzente com 4 rostos? A gente se assustaria, né? Mas é que a gente não faz ideia como seria o design assim do mundo espiritual. Só que o que Deus falou a língua dos homens. Tem um livro ali embaixo que o Manilson deixou também, que é de teologia sobre isso, que é a forma que Deus se comunica conosco. Ele se comunica na nossa língua. Ele usa elementos como coroas, usa elementos como coisas para representar essas coisas espirituais que às vezes se a gente vê, a gente se assusta. Mas uma vez que a gente o conhecer em plenitude, quando chegar esse dia, então nós o conheceremos como somos conhecidos. E deixamos para trás as nossas figuras de menino e vamos conhecer a plenitude dele. Entendeu? Só que a gente tem que olhar para ele. A gente olha para a gente toda vez. A gente sempre se olha no espelho e depois esquece. É eu. Só pensa no ego. E a gente não pensa em Cristo. Certo? Tá. Lembra da cegueira? Não queremos cegueira aqui. Existia um cego, a gente falou. Um cego que ele clamava: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele sabia quem era Cristo. Tem misericórdia de mim. A multidão mandava ele calar a boca. A multidão falava: fica quieto, se aquieta, para. A multidão às vezes não quer que você veja. Você vê a multidão lá fora. Se você vê alguma coisa, nossa, já começa a ser cancelado. Mas a verdade é a verdade, irmãos. Não tem jeito. Não tem como você ir contra isso, entendeu? Porque é o próprio Deus falando conosco. A gente viu, a gente experimentou, nós falamos do quê? Do que vimos, do que ouvimos e do que apalpamos a respeito do verbo da vida. Essa é a nossa fé. E sempre será, amém? E assim, terminando aquele versículo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. É Jesus que tirou aquela maldade de dentro de nós, irmãos. Aquela maldade que a gente falou no começo. É Jesus que preencheu aquele vazio. É Jesus que veio para realmente nos libertar e nos dar o pão da vida, que é Ele. Nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Certo? Agora, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é Romanos 8, 28. Agora sim a gente vai entrar no texto. O texto não abre espaço para dúvidas. Primeira coisa, a gente já citou aqui, não é aquilo, não é uma coisa, não é outra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, confia, certo? Situações difíceis podem existir, mas a ideia, o propósito de Deus é levar você a uma nova realidade. É levar você ao patamar que Ele quer. E nem sempre é um estado alegre e momentâneo. Com certeza, embora Deus estava com o povo no deserto, não era legal estar no deserto. Mas o propósito de Deus era a terra prometida. E era necessário passar por aquilo.
O bem não é o que eu quero agora, mas é a natureza do fruto que Deus quer despertar em nós, que é o seu fruto de bondade, o seu Espírito, o seu Filho. O outro versículo, porque dantes os conheceu, também predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, Ele conhece nossas situações, nunca fechou os olhos dele para nós, Ele sempre nos vê, Ele ouve nossas orações. O final das lutas já estava escrito, Ele nos predestinou para sermos seus. O vaso novo, para sermos a imagem de seu Filho. Essa é a ideia de Deus. Ou seja, onde o ferro afia ferro, caniços viram pedras, simãos viram pedras. São processos. Mas o final está lá. Jesus já chega nele e fala: Pedro, tu és pedra. Aí o Pedro, depois a gente sabe, Pedro nega Jesus, Pedro faz um monte de coisa. Mas ele não se torna a pedra que Deus chamou ali no começo? Porque é o processo, irmãos, Deus sabe de tudo. Só que se a gente der ouvido para as mentiras do diabo, para as mentiras do mundo através do diabo e dessas coisas, a gente vai achar que quando Deus nos chama de pedra, a gente nunca vai se tornar aquela pedra. Porque você olha para você, a gente olha para nós e permanece nisso. E é por isso que a nossa vida nunca muda. Porque a gente não para e olha para Deus. Porque na verdade, Ele nos chamou desde o começo. E a gente falou de identidade, Jesus sabia identidade. E a luta do diabo sempre foi arrancar o pilar da identidade, falar que você não é isso que Deus falou que você é. Certo? Seja de uma forma, seja de outra, seja através de uma ideologia plantada na escola, seja através de um conselho mentiroso de um amigo, seja através de um pensamento duvidoso sobre você mesmo. O diabo sempre quer dizer que você não é, mas se Deus diz que é, você é. Só que o que acontece? Entre você de hoje e a plenitude do que Deus chamou você, existe um processo. Então, creia que você é o que Deus te diz que você é. Creia que você é o que Deus te chamou para ser. Porque Deus já está no seu futuro, irmãos. Ele abriu uma nova realidade, sabe? Então nós devemos caminhar para ela. Essa é a verdade. E aí, encerrando, né? Uma curiosidade, a gente estava estudando aqui no estudo bíblico Pentateuco, que é o tema da nossa revista. Lembra os 5 livros? O Manilson falou em hebraico aqui. Aí, só que traduzindo os nomes aí fica engraçado. O primeiro livro, Bereshit, que significa no princípio. O segundo livro, Shemot, os nomes. O terceiro livro, Vaikra, chamou. Bamidbar, é o terceiro livro, no deserto. Aí Devarim, palavras, ou seja, no princípio, os nomes, chamou no deserto. Entendeu? Desde o começo, Deus já te chamou pelo nome, Deus já conhece, irmãos. Deus já disse que você é Pedro. Então vamos caminhar para isso. Amém? E graças a Deus eu agradeço que Deus está levantando vários Pedros aqui. É só você chegar numa reunião de jovens aí. Tem uns Pedrão aí. E para finalizar, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, sendo que é Deus que os justifica? Certo? Então, embora muitas vezes as situações diz que não, creia no Senhor, porque a palavra final vem de Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade e falo com você. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde